Paz do Senhor, queridos. Vamos colocar de pé, por favor. Abra sua boca em adoração ao Senhor, junto com a igreja, com a equipe, com os ministros. Abra sua boca como uma noiva apaixonada, como uma noiva que quer atrair o noivo. Esse lugar é do Senhor, Pai. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Sim, Deus. Nós queremos declarar que esse ambiente é do Senhor. Que o governo está nas tuas mãos, que nós damos toda a honra, toda a glória ao Senhor, Pai. Vem sobre nós, passeia no meio da tua noiva, desperta a tua igreja, Senhor, aviva o nosso coração, fala às nossas mentes, Senhor, revela o teu querer, aceite a nossa adoração. Pai, dê ordem aos seus anjos para estarem aqui nesse lugar. Pai, faça uma redoma de fogo em volta deste lugar, Senhor. Pai, repreendemos tudo aquilo que é contra a tua vontade. Pai, que anjos de guerras estejam em posições, Senhor. Pai, anjos com espada, Senhor. Pai, que a glória do Senhor esteja nesse lugar, porque nós declaramos que esse lugar é do Senhor, que essa igreja é tua, que os nossos corações são teus, que a nossa mente está focada ao Senhor, Pai. Queremos entregar um culto, uma adoração ao Senhor. Receba a nossa adoração, Deus. Sim, Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Salmo de número 8, por favor. Enquanto você abre, você viu que a igreja está diferente. Estamos nos acostumando para tudo aquilo que Deus tem para nós nesses dias, amém? Então você acostume. E já quero te dar uma dica. Semana que vem você chegue antes. Pegue o seu lugar tranquilo. Que Deus vai bradar aqui o final de semana, amém? Claro que Ele tem uma porção para hoje. Eu creio muito nisso. Eu estou muito feliz. Porque Deus é bom. Deus tem nos direcionado, conduzido. E eu quero ler esse salmo, versículo 1 diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste no céu a tua majestade. Versículo 3: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Deste-lhes o domínio sobre as obras das tuas mãos, e sob os seus pés tudo lhe pusestes. Versículo 9: Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Amém? Você pode repetir comigo assim? Fala assim, ó: quem é o homem? Para que dele te lembres? E o filho do homem? Para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra
o coroastes. Muito bem. Presta atenção, queridos. Eu li esse texto, não foi à toa, eu preciso compartilhar um testemunho sobre aquilo que nós vamos fazer e viver nesse momento. Começo do ano, uma madrugada, eu acordei do nada e eu acordei com 3 palavrinhas. E era além do véu. E na hora eu achei muito estranho porque não é uma palavra comum de você acordar. E ali eu entendi que era Deus querendo falar comigo alguma coisa. E na verdade é incrível, queridos, porque da mesma forma que veio além do véu, eu já sabia tudo que Deus queria. Já sabia tudo do que se trataria essa palavra. Eu já sabia que estava falando de um lugar de intimidade, de um lugar de relacionamento, de um lugar de adoração, de um lugar que nós devemos estar, habitar, adorar, de um lugar para a igreja viver, daquilo que está apontando para esse tempo. E ali, sabe, eu comecei a adorar e a orar em cima disso. E o congresso que nós vamos viver a semana que vem chama-se Além do Véu, porque nós cremos nesse apontamento ou nesse direcionamento que Deus quer. E pela graça do Senhor, pelo amor, pela misericórdia, Deus nos deu uma letra inédita para essa equipe abençoada, para essa igreja. E vai ser a primeira vez que nós vamos estar ministrando com a igreja, amém? E o nome da música é Além do Véu. E essa música justamente se trata sobre isso, fala sobre isso. A letra surgiu de um tempo que nós estávamos analisando quem é o homem, para que o Senhor possa se lembrar. Paulo, ele falava assim, o bem que eu quero, isso eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, é isso que eu faço. Às vezes a gente luta, e você faz votos e quer estar na presença, buscando, e Deus, claro, reconhece, mas nós mesmos às vezes não entendemos como somos frágeis, como somos falhos, como erramos. E aí esse texto, o próprio salmista, ele fala sobre isso, fala assim, eu posso imaginar, sabe, o salmista falando, o homem é tão pecador, o homem é tão falho, o Senhor já fez tantas alianças com o homem, quem é o homem para o Senhor lembrar, quem é o homem para o Senhor amar tanto, quem é o homem para o Senhor se importar tanto? Então eu vejo uma música que fala de um amor de um Deus que, mesmo a gente não sendo merecedor, Ele nos escolheu, nos amou e nos revestiu, nos coroou de glória e de honra. E esse mesmo Jesus que fez tudo isso, Ele venceu a morte, Ele rasgou o véu, Ele nos faz assentar junto à mesa com o Pai. E é nesse lugar, além do véu, é nesse lugar de intimidade que nós queremos estar, que nós queremos habitar. Amém? Amém? A nossa oração, queridos, é que não seja simplesmente uma melodia, uma música, mas que seja uma verdade para essa igreja, que seja uma verdade para o seu coração, que você possa declarar isso com toda a fé, como uma oração para essa noite, para esse tempo, em nome de Jesus. Amém? Levanta a sua mão bem alto, fala, Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego a minha vida, a minha mente, o meu coração, receba o meu louvor, receba a minha adoração, em nome de Jesus, amém. Dá um aplauso bem forte ao Senhor e vamos adorar.
com o Pai. Quando olho para a criação, toda a beleza, obra de tuas mãos. Quem é o homem para dele se lembrar? Quem é o homem para tanto nos amar? Mas nos amou e nos escolheu, de glória e honra nos coroou. Venceu a morte, rasgou o véu, nos fez aceitar a mesa com o Pai. Além do véu, eu quero estar. Além do véu, vou te adorar. Beber da fonte, comer do pão, ouvindo sua voz, o rugido do leão. Além do véu, eu quero estar. Além do véu, vou te adorar. Beber da fonte, comer do pão, ouvindo sua voz, o rugido do leão. Maravilhoso, conselheiro, o meu Deus forte, o grande eu sou. És invencível, és poderoso, és precioso, o grande eu sou. O Rei da glória da minha história é o Rei dos reis, o grande
queremos beber da fonte, Senhor. Como Tu és maravilhoso, Pai. Santo é Teu nome, Pai. Santo, santo és Tu, Deus. Antes da gente cantar esse próximo louvor, eu queria trazer um entendimento para a sua vida sobre aquilo que vamos cantar. Essa canção, hoje é a primeira vez que a gente vai apresentar ela para vocês. E antes de chegar até aqui para apresentar essa canção, essa semana Deus ministrou muito forte no meu coração com ela. No momento que eu escutava essa canção, Deus começou a trazer à minha mente a primeira vez que eu encontrei verdadeiramente com o amor dele. Aquele primeiro momento em que você se sente abraçado pelo Espírito Santo. Aquele momento que você está ali, que você esquece todo mundo que está à sua volta, que parece que é só você e o Espírito Santo. E durante esse momento que Deus falava comigo com essa canção, Deus falou comigo assim: você se esqueceu desse momento. E eu quero te lembrar do primeiro amor. Eu queria te encorajar nessa noite a você, no seu íntimo e no seu coração, se lembrar daquele primeiro momento que você sentiu a presença do Pai face a face com você, que você pôde falar com Ele, que Ele estava diante de você, aquele momento que você chorou, que você se rasgou na presença dEle, que você se ajoelhou. E eu queria deixar você bem à vontade para você fazer isso. Se você quiser se ajoelhar na presença dEle, se você quiser gritar para Ele, que você se sinta à vontade como naquela primeira vez. Às vezes, com a nossa correria do dia a dia, a gente acaba não dando prioridade, valor para as coisas de Deus. E muitas das vezes a gente se esquece dos primeiros momentos com o Pai. E o Espírito Santo ministrou comigo: eu quero que eles se lembrem. Eu quero que eles se lembrem da minha promessa. Eu quero que eles se lembrem do meu amor. Eu quero que eles se lembrem que eu olho por eles. Eu quero que eles se lembrem que o meu filho morreu no Calvário. Não foi à toa. O sangue que foi derramado naquela cruz. Que preço, Senhor, que o Senhor pagou, Pai. Que preço que o Senhor pagou, Senhor. Nós não éramos merecedores de tanto amor, ó Pai. O Senhor não olhou para nós com olhos de julgamento, Deus. O Senhor nos enxergou com olhos de amor. O Senhor não viu os nossos defeitos, o Senhor não viu nossos pecados. O Senhor olhou para nós e viu filhos. O Senhor olhou para nós e nos viu filhos. O Senhor nos fez filhos, filhos teus. Ao cantar essa canção, eu queria que você se lembrasse daquele primeiro amor, daquele primeiro momento com o Pai. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí, mas você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, me rendo a ti, eu me rendo. Clame isso a Ele. Eu não me vejo
você encontrou com Ele, o que você fez, mas que Ele fez na sua vida. Me fizeram prosseguir várias vezes mas o Senhor me levantou, mas se renda a Ele, se renda a Ele. Me rendo a Ti, eu me rendo. Somos ninguém. Não, 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 não. Nós não somos nada sem Ti, ó Deus. Escuta, talvez você está declarando essa canção pela sua primeira vez. Talvez você também ainda não teve o seu primeiro encontro com Deus. Eu quero declarar, eu quero profetizar que nessa noite você vai sentir o primeiro amor do Pai, o único e verdadeiro amor na sua vida. Ei, sinta o abraço do Espírito Santo. Sinta Ele te envolvendo. Sinta Ele transformando a sua vida. Ele te toca, te transforma, te restaura. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Se renda a Ele, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a Ti, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a Ti, Senhor, me rendo a Ti. Toca em mim de novo, toca, Senhor, enche-nos de novo. Eu não me vejo sem Tua presença. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem Tua presença. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem Tua presença. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem Tua presença. Se você não se vê sem a presença dEle, aplaude
aplauda Ele bem forte. É para Ti, Senhor. Nós não nos vemos sem a Tua presença, Senhor. É a Tua presença, Pai, que faz toda a diferença. É a Tua presença, Deus, que faz toda a diferença nesse ambiente. E é a Tua presença, Deus, que viemos buscar nessa noite. Santo. Somente por Ti, Senhor. Somente por Ti, ó Pai. Saudade, saudade, saudade. Ei! Confesso que demorei pra sentir, mas senti. Não vou sair sem Te tocar, sem Te tocar, sem ser. Ei, nada vai me atrair, nada vai me tirar. Estou subindo ao monte santo de Sião. Eu vou tocar e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Pai, vim Te buscar, meu coração queimou de amor, queimou por Ti. Pai, saudade, saudade. Confesso que demorei pra sentir, mas senti. Eu não vou sair daqui sem Te tocar, sem Te tocar, sem ser tocado por Ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui sem Te tocar, sem Te tocar, sem ser tocado por
a pedra estou. Nada vai me abalar. Nada vai me abalar. Nada vai. Junto à pedra estou. Pedra preciosa. Nada vai me abalar. Junto à pedra estou. Pedra preciosa, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa, eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar.
sobre você, Jesus. É tudo sobre o Senhor, ó Pai. Tu és digno, Deus, de toda adoração, Deus. Só o Teu nome é digno de receber toda adoração, todo louvor, toda exaltação seja levantada para Ti, Senhor. Todas as nações, que todos os povos louve o santo nome do Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento maravilhoso, Pai. Obrigado, Deus, por poder contemplar a Tua face, Senhor. Obrigado, Senhor, por poder nos lembrar do Seu amor, Deus. Obrigado porque o Senhor nos lembra, Deus. Ainda que nós esqueçamos, ó Deus, o Senhor nos faz lembrar. O Senhor nos faz lembrar do primeiro amor, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado, Deus, pelo ar que respiramos todos os dias. Pelo prazer de poder levantar todas as manhãs e contemplar a beleza da Tua obra, Senhor. Obrigado, Deus, pelo ar que o Senhor nos empresta todas as manhãs. Obrigado por tudo, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor, espirituais. Abra os nossos ouvidos, para que possamos ver, ouvir e receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, neste lugar, Senhor. Que o nosso coração esteja aberto para Ti, Senhor, para Te receber. Sinta-se à vontade em nosso meio, Pai. Não nos venha fazer simplesmente uma visita, ó Deus, mas venha habitar em nossos corações. Esse é o nosso desejo, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Sinta-se à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas. Que muitos desistiram e vou ficar lá até Te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até Te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até Te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá. As crianças de 1 a 11. Até Te encontrar. Aleluia. Quem está feliz, dá um glória a Deus. Deixa eu ver por onde eu começo. Começo pelo Gessé e pela Bárbara. Por favor, papai Gessé, mamãe Bárbara e o bebê Alice. Cadê vocês? Estão por aí? Vem cá, vem cá. Queridos, nós vamos apresentar a Alice. E toda vez que eu faço isso, meu coração se alegra, porque eu sei o que significa o reino espiritual, nós consagrarmos e apresentarmos a Alice. Pastora, me ajuda aqui, que eu quero pegar essa princesa. Meu Deus. Olha que princesa. Cara da mãe, gente. A mãe miniatura. Eu levei até um susto. Estenda sua mão para cá. Vamos orar. Pode subir, queridos. Pai, nós queremos, nessa noite tão especial, apresentar a Alice diante do Senhor, Deus. Pai, obrigado por essa princesa. O Senhor a escolheu desde o ventre. E nessa noite nós selamos isso, declarando que a Alice é do Senhor Jesus.
Pai, que todo o reino espiritual possa ver a marca do Senhor sobre a vida dela, entendendo que aonde ela for, pelos caminhos que ela trilhar, tem uma marca, tem um selo, ela é consagrada, apresentada, santificada, Pai, pelo nome poderoso de Jesus Cristo. Nós oramos para que a Tua bênção esteja sobre a vida dela, que os pais possam ter sabedoria para conduzi-la, para ensiná-la no Teu caminho, Senhor, e ela possa crescer e ser uma adoradora, uma profeta, uma pregadora do Senhor. Abençoamos, consagramos e Te louvamos pela vida da Alice, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Vem cá, vamos fazer uma foto. Vem cá, vamos fazer de frente, bonito, de frente, de frente. Não vai dar? Tá bom, então. Queridos, eu quero chamar também o seu Luiz Antônio, a dona Miriam para vir aqui. Cadê os dois? Estão por aí ou não? Faltaram. Vem não vai fugir não. Queridos, deixa eu já aproveitar. Não faço isso não, mas já tiveram muitas pessoas perguntando. Vem cá, queridos. Fica aqui. Muitas pessoas perguntando, querendo oficializar como membro dessa igreja, e esse casal lindo, novo, cheio de vigor, oh glória, muita lenha para queimar ainda, oh glória. Falou assim: pastor, eu quero oficializar que eu quero me tornar membro, eu quero te dar a oportunidade. Se você é um desses que veio falar, aproveita e já sobe aqui que eu já oficializo junto com você, em nome de Jesus. Querido, seu Luiz Antônio, dona Miriam tem já estado conosco, né? Louva a Deus pela vida deles, tem uma caminhada de fé cristã, e quando eles vieram falar comigo, eu falei: queridos, na verdade a gente já sente, né, parte, como vocês sendo pertencentes, mas eu gosto de oficializar isso diante da igreja, então quero fazer isso nessa noite. Quero também que você estenda a sua mão, que nós vamos orar por esse casal abençoado, amém? Pai, nós queremos declarar que eles são bem-vindos nesse corpo, nessa igreja, Pai. Como pastor, eu declaro que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles, Senhor, sobre toda a descendência, filhos, netos, Pai, em nome de Jesus, que aonde eles forem, que a Tua graça, que o Teu amor, que o reflexo de Jesus possam ir junto, Pai. Nós, como igreja, queremos declarar as boas-vindas e declarar que nós os amamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você concorda, dá um aplauso bem forte. Cadê o Baruque e a Evne? Está aí também ou não? E a Ivne? Vem cá. Já estou a fim de orar hoje, vocês perceberam, né, gente? Eu gosto de dar uns... Querido, eles casaram, regularizaram a vida, estão tudo bonitinho, certinho, foram viajar. Não, fica aí, não, sobe aqui também. Nós já oramos por criança, já oramos por membro, agora nós vamos orar por aliança, amém? Da mão esquerdinha, não, a esquerdinha eu quero, querido. Aqui tem o peso do anel, ó, fica assim, um de cada lado aqui, assim, ó. Estenda a sua mão de novo, gente. Olha que benção, ó. Isso aqui pesa, isso aqui é aliança, isso é bênção de Deus na vida dos dois, da igreja, e nós cremos que Deus tem muito propósito para esse casal, amém? Pai, eu quero te louvar por tudo aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor tem, pela vida do Baruque, da Ivne, Senhor, por toda a sua casa, família, por esse momento diante do altar, em cima do altar. Nós queremos consagrar essas alianças ao Senhor, declarando, Pai, que esse casamento é vitorioso, é próspero, é abençoado. Todo plano contrário nós repreendemos em nome de Jesus, e nós declaramos o selo do Teu amor, o selo da Tua aliança. Oramos pela vida deles, Pai, que eles possam sempre ser felizes e viver, Pai, todos os propósitos que o céu
céu tem para eles, em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Parabéns, Gil. Deus abençoe. Aleluia. Amém? Queridos, eu também estou muito feliz. Já vou parar. Tem mais alguma coisa para orar? Já aproveito. Mas eu estou feliz porque também tem um irmão nos visitando. Não sei quem lembra ou quem esteve aqui. É o nosso irmão Yarif. God bless you. Thank you, your present. E finish my English. Para quem não lembra, o Yarif, ele é um israelita, e como nós amamos Israel, amém? Nós queremos declarar que ele sempre é bem-vindo nessa casa, é um homem de Deus, que Deus possa abençoá-lo sempre, em nome de Jesus. Vamos para aquilo que Deus tem para nós, amém? Deixa eu abrir aqui, gente, aguenta aí. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por favor. João capítulo 8. Versículo 32. Um, dois, três, todo mundo junto. 1, 2, 3. Nem de ensaio foi bom. Vamos de novo. 1, 2, 3. Amém. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te exaltar, te louvar. Obrigado por esse tempo de adoração, de louvor, por cada oração feita, por tudo aquilo que o céu já fez nessa noite, mas eu sei que ainda o Senhor tem uma porção para nós. Então fale aos nossos corações através da tua palavra. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos num final de semana importante. Politicamente, no calendário, espiritualmente. E você tem acompanhado, você sabe, ontem, 7 de setembro, é dia da independência. Um dia que nós comemoramos um grito às margens do rio Ipiranga, de D. Pedro I, declarando independência ou morte, e aonde faz 202 anos, desde então, que nós comemoramos essa independência ou essa libertação. Mas você sabe, tanto quanto eu, que a verdadeira liberdade está em Jesus Cristo, o nosso Deus. Amém? E o texto que nós lemos fala justamente isso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... Querido, Jesus estava falando isso para os judeus. Era o povo dele. Era o povo que conhecia a palavra. Era o povo que conhecia o Evangelho. Se você olhar o próximo versículo, versículo 33, os judeus, ele fala, mas como assim? Nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos. Eles estavam se referindo ao tempo que os judeus ficaram escravos, sim, de fato, lá no Egito, depois foram para a Babilônia, exilados, mas eles estão vivendo um momento, teoricamente, de liberdade. E o próximo versículo 34, Jesus ensina eles, fala assim, não, vocês não estão entendendo. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E essa é a condição humana, essa é a minha e a sua condição. E nós entendemos e nós cremos que Jesus pagou esse alto preço lá na cruz do Calvário.
nós entendemos que nós precisamos passar por esse lugar, passar por Jesus, passar pelo único caminho, passar pela cruz. Eu falo que o maior grito de independência nosso não foi ali, às margens do rio Ipiranga, declarando independência ou morte, mas foi um homem pregado numa cruz, gritando para o mundo inteiro ouvir tetelestai, que significa está consumado, ou totalmente pago, e essa foi a verdadeira libertação minha e sua, amém? É isso que nos torna livres, é essa verdade, é eu conhecendo isso, porque às vezes nós, assim como judeus, nos consideramos livres, nos achamos, mas ainda continuamos escravos, presos, num pecado que nos domina. E se nós não entendermos e passarmos por esse lugar, onde foi tudo pago, onde Jesus gritou tetelestai, nós não vamos viver. Por isso, conhecereis a verdade. A verdade é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus que vai nos libertar. Amém, queridos? Mas livres do quê? A gente é liberto, ok? Eu passei pela cruz, aceitei Jesus, o sangue de Jesus me purifica, então eu sei que eu tenho a salvação, eu sei que eu sou livre dos meus pecados. Mas, muito mais do que isso, Deus nos fez livres, para nós vivermos os propósitos de Deus aqui na terra. E eu queria que você repetisse isso comigo. Fala assim, ó, o Senhor Jesus me fez livre, para eu poder viver os propósitos do Pai aqui na terra. E isso é muito importante, nós entendermos, nós percebermos. Isso é muito importante a gente enxergar. Querido, a Bíblia fala que nós somos os embaixadores, que nós somos os representantes, que o Senhor nos escolheu, nos comissionou a transmitir, nós temos a responsabilidade de manifestar o reino de Deus por onde nós passarmos. E às vezes nós não entendemos ou não nos sentimos livres ou capacitados para viver todos esses propósitos. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre segredos para eu viver no propósito do Pai. Amém? Diga assim, segredos para eu viver nos propósitos do Pai. Abra comigo, por favor, 1 Reis 17. Versículo 1, diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Só até aí. Amém? Entendido? Um texto muito conhecido, creio que você sabe, mas eu quero trazer alguns princípios daquilo que Deus quer para nós. E o primeiro deles, que eu quero mensurar, ou quero te apontar aqui, está no versículo 1, quando Elias fala: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face
perante cuja face. Acharam aí? Queridos, primeiro ponto, eu quero falar assim, intimidade. Não tem como a gente viver os propósitos de Deus se a gente não entender que é necessário eu buscar por esse lugar. O profeta, ele já faz questão de se apresentar da seguinte forma: eu estou falando o nome de Deus, cuja face eu estou, cuja presença eu habito, ou cujo Deus que eu tenho relacionamento, que eu tenho intimidade. Não tem como a gente querer prosseguir, viver tudo aquilo que Deus tem para nós, se isso não for uma meta, uma busca, um alvo, porque é esse lugar de intimidade, é esse lugar cuja face eu estou, que Elias diz, que vai transformar o nosso caráter, que vai mudar os nossos valores, que vai colocar os princípios dentro de nós, que vai fazer eu e você vencer o pecado, que vai fazer eu e você perseverar, ter força para prosseguir, que vai nos motivar, que vai fazer eu e você termos força para lutar. Tem que haver uma busca, uma necessidade de nós estarmos, um lugar para nós habitarmos. Nós cantamos a música, que também é o congresso, sobre estar além do véu. Hebreus 6, versículo 19, por favor, meninos. Diz o seguinte: qual temos por âncora da alma segura e firme, que penetra além? Eu já falei isso, mas eu quero falar, talvez você esteja nos visitando. Esse é talvez o versículo que ampara a logo da nossa igreja. Se vocês sabem, é uma âncora. E aqui o autor de Hebreus, ele fala que nós temos como âncora da alma. E eu não sei se você entende ou consegue enxergar a importância de uma âncora. Queridos, embarcação nenhuma no mundo viaja sem ter uma âncora. A âncora é uma ferramenta indispensável, porque você pode escolher parar em qualquer lugar, mas o que vai fazer você ficar parado ali é essa âncora. Se um navio, se um barco, ele fala assim: nossa, gostei desse lugar, vou parar aqui, mas não jogar uma âncora, o vento, a maré, tudo aquilo vai afastar daquele lugar que ele gostaria de estar. Então a âncora é algo assim, muito pontual, muito importante, necessário. E o autor, ele fala que a gente tem essa âncora da alma, firme, que penetra além do véu. Além do véu, se você não sabe, o tabernáculo, ele tinha 3 compartimentos: o átrio, o santo lugar, e tinha um lugar, que era o santo dos santos, que tinha um véu. E além desse véu, estava a arca, e somente o sumo sacerdote podia entrar, que era o lugar da presença de Deus, era onde Deus falava, era um lugar santíssimo, era um lugar que tinha toda uma preparação, era um lugar incrível, que todo mundo tinha muito temor, zelo, porque era um lugar que o próprio Deus habitava. Então quando a gente fala de estar além do véu, eu estou falando para você, para a gente estar num lugar da íntima presença de Deus, amém? Agora, quando eu vejo e associo uma âncora, que é a nossa logo, com além do véu, eu estou falando que tem um lugar que essa igreja, que a sua casa, que a minha casa, que a sua família, escolhe jogar, escolhe parar, que é nesse lugar de presença, nesse lugar de intimidade, nesse lugar que habita a glória de Deus, amém? Por isso que nós estamos falando de intimidade, por isso que é importante. Por isso que essa música tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo. Se você pegar a letra, ela fala que o Senhor nos amou, que o Senhor nos escolheu, de glória e honra nos coroou.
venceu a morte, rasgou o véu, nos fez assentar. O que é sentar à mesa com o Pai? É um lugar de intimidade. Mesa você só senta com quem tem intimidade. Lá em Apocalipse fala das bodas, da mesa, um lugar que Deus está preparando, porque é um lugar para aqueles que são íntimos, para aqueles que escolhem estar assim como Elias, cuja face estou. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar nessa noite, é que eu e você devemos escolher jogar a nossa âncora, habitar, adorar, além do véu, que é esse lugar de intimidade. Amém? Amém. Diga assim, nós precisamos escolher viver em intimidade, jogar a nossa âncora, além do véu, no lugar da presença. Amém, queridos? Que isso seja uma verdade, não para essa noite, mas para a sua caminhada de fé, em nome de Jesus. O segundo segredo que eu quero falar para vocês, que Deus ministrou também para a gente viver esses propósitos do Pai. Diga assim, obediência. Diga obediência. E a disposição de enfrentar mudanças. Diga de novo, é a obediência e a disposição de enfrentar, de encarar as mudanças. Queridos, isso Deus ministrou comigo porque foi algo assim, sabe, que eu parei para ver esse texto e falei, uau, aqui fala de 3 situações diferentes, 3 mudanças que o profeta Elias precisou passar, e às vezes a gente não entende isso, e toda a Bíblia, queridos, Deus ele tem um quê com lugar, com tempo, com modo, com estação, com ciclos. Você sabe que tem muitos exemplos que Deus, sabe, parece que a bênção tem um lugar, tem um horário, tem um tempo, tem um modo. Eclesiastes fala sobre isso, o tempo e o modo. Fala que tem um tempo determinado para todas as coisas. Agora, o segredo, escute, é o estar atento ao direcionamento de Deus, para eu conseguir enxergar o tempo e o modo, e para eu estar aonde Deus quer que eu esteja, porque nesse lugar, eu sei que vai ser um lugar abençoado, um lugar que Deus tem, talvez, algo novo para as nossas vidas. Amém? A gente sabe que, quer dizer, pastor, que a bênção está num lugar físico? Sim e não. Por quê? Porque, queridos, eu acredito que a bênção está dentro de mim e de você. O Espírito Santo habita dentro de nós. Mas que a Bíblia, ela coloca algumas coisas. Por exemplo, ela fala para Abraão, Abraão, sai dessa tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu te pergunto, Deus não poderia abençoar Abraão onde ele estava? Poderia. Mas Deus fez questão de pegar e transferir, de mudar ele de lugar. Porque Deus queria prosperar, abençoar naquele lugar. Quando Deus pede Isaac, Deus fala a mesma coisa. Abraão, pega o teu filho, vai sacrificar para mim, mas você vai lá no Monte Moriá. Abraão não podia falar, eu já vou sacrificar Isaac, não pode ser aqui no fundo de casa, ou ali num... Não, era 3 dias de caminhada, porque tinha um lugar específico. Por que nós acabamos de cantar, eu vou subir ao Monte Santo de Sião? Por que Moisés precisou levar o povo no Monte Sinai? Queridos, tem alguns pontos. Por que Jesus chegou para os discípulos e falou assim, ficai aqui em Jerusalém. Permanecei aqui. Por que não podia estar na cidade vizinha? Então, eu entendo que tem algumas situações que Deus, Ele quer que a gente obedeça e a gente esteja no lugar que Ele quer que nós estejamos. Amém? E é exatamente isso que eu vejo em Elias. Elias, pensa comigo, começa o texto, 17:1. Fala que ele era ali de Gileade. A Bíblia pouco fala, querido, da infância,
A história de Elias é muito curta, mas eu penso que Elias tinha uma casa. Talvez Elias tinha um cachorrinho. Talvez Elias tinha uma horta. Talvez Elias tinha amigos. Talvez ele tinha uma rotina. Ele era um profeta, um homem de Deus, mas ele estava vivendo uma vida natural, uma vida normal. Uma vida como profeta, como servo de Deus, mas ele tinha um lugar. Ele vivia em um ambiente. E de repente, ele libera uma palavra, fala, não vai mais chover na terra. Ele fala para Acabe, e você conhece, tem seca, não chove na casa. Versículo 2, veio a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui e vai para. Elias poderia ficar, mas e meu cachorro? E meu pet? Hoje assim, eu vou viajar, não sei, onde eu vou deixar meu pet? É verdade, querido. Quem que vai aguar minha alface? Alface não, ninguém tem alface em casa, queridos. Minha orquídea, vamos subir o nível da planta. Sabe, veio a palavra do Senhor assim, ó, retira daqui e vai. Para onde? Você vai morar na beira do córrego, como diz não é nem córrego, é na beira do córrego. Elias poderia, queridos, pensar tantas coisas, mas ele obedece. Por isso que eu falo que a obediência é algo importante. Ele muda, sabe? Ele poderia questionar, mas como que eu vou sobreviver? Quem que vai me sustentar? Como que vai ser esse novo desafio? Agora essa mudança que eu tenho. Querido, a hora que ele estava pensando, Deus já falou, ó, eu já dei ordem, vai vir o corvo, ele vai trazer pão e carne de manhã, e eu sei que se é fominha, vai trazer à tarde também, para vocês não ter problema. E Elias vai, Elias obedece, Elias não fica preso. Às vezes nós nos prendemos a nossa rotina, situações que Deus às vezes quer nos tirar daquilo. A hora que ele está acostumando, a hora que ele já está sentindo, nossa, é gostoso. Aqui está um calor. Quem passou calor hoje, gente? Misericórdia, Senhor Jesus. Santo de Israel. A hora que ele estava lá, querido, naquele calor deserto, ele dava um tibum no córrego, falou, gente, que benção. A hora que ele estava empolgado, vem a terceira. Versículo 9. Dispõe-te e vai a Sarepta. Não, Senhor, de novo, eu acabei de chegar aqui, agora que estava ficando bom. Mas a água secou, vieram problemas, e agora ele é sustentado por uma viúva. E sabe o que eu aprendo? A primeira parte ele é sustentado por um pássaro. A segunda ele é sustentado por uma viúva. São pessoas improváveis. A Bíblia não fala que Deus levantou um milionário, Deus levantou uma empresa. Não, Deus levantou aquele que ele jamais imaginaria. O que eu quero te falar nessa noite, querido? Que quando você está vivendo em obediência, não importa onde você vai, Deus vai levantar aquele que é improvável, a situação que você não imagina, mas a provisão, a bênção vai estar sobre a sua vida. Por quê? Porque se ele falou vai, a provisão já foi liberada. Querido, se Deus te deu um ministério, se Deus te deu um projeto, se Deus colocou um propósito, mas como vai ser? Querido, a provisão também já foi liberada no céu, já está aí. Mas não tem nem empresário. Querido, às vezes a gente quer olhar aquilo que os olhos naturais enxergam. Às vezes Deus pega aquele pássaro improvável, aquela viúva que não tem dinheiro, e fala assim, ó, isso aqui vai ser suficiente, vai sustentar e vai te dar vida. Amém, queridos? Mas como é importante a gente estar obedecendo e estar cuidando de tudo isso.
E toda a Bíblia, eu poderia ficar te dando tantos exemplos, mas se você pegar o povo de Israel, na caminhada, eles tinham um destino, eles tinham a terra prometida, então agora eles acampam, e a Bíblia fala que tem acampamento que eles ficam meses, tem lugares que ficam anos, eles viveram 40 anos, queridos, e 40 anos, você imagina você montar um acampamento. De novo, você já fez canteiro, você já viu a alfacinha nascer, a rúcula, o cheiro verde está bonito. E você fala, uau, e está lá. E você já acostumou com aquele lugar, com a tua casa. E a hora que eles estão empolgados, de repente eles olham, o que acontece? A nuvem anda. A hora que a nuvem andou, era o sinal. Falou, gente, não interessa onde a gente está. A nuvem andou, levanta acampamento que nós temos que obedecer e estar debaixo da nuvem. É o que eu estou querendo te dizer nessa noite. A minha oração esses dias tem, Senhor, que eu possa enxergar a tua nuvem andando, para que nós possamos estar sempre debaixo daquilo que o Senhor quer que a gente esteja, como igreja, como povo de Deus. A gente não pode acostumar, ficar preso. E presta atenção, presta atenção. Deus um dia chegou para Noé e falou assim, Noé, eu preciso de você, eu vi que você é um homem justo, um homem íntegro, eu vou fazer uma aliança contigo, através de você eu vou salvar, constrói uma arca para mim. Querido, não chovia na terra. Noé acreditou numa palavra diferente daquela que todo mundo fala assim, nossa, que legal, estou com você, não, eu vou te ajudar, nossa, uau, que projeto lindo, não, isso é muito legal, ó, vai dar certo, não, todo mundo zombava dele, falou, não, você acha que você escutou Deus? Você está louco, você não escutou Deus, não, aqui nem chove, não, você está louco, e detalhe, demorou 100 anos para ele construir, e detalhe, você não vê Noé toda semana falando, Senhor, vou me conter. Você não vê Noé toda semana pegando a Bíblia, entendeu? Senhor, me dá uma palavra, testifica se é o Senhor mesmo, vai. Aí olha lá, e Judas suicidou-se, fala, não, Senhor. Às vezes nós temos uma palavra e a gente quer confirmação toda semana, sabe, passa uma semana e passa, e não acontece, passa um mês, Senhor, mas foi o Senhor mesmo que falou, confirma para mim, Senhor, mas foi o Senhor, não, me dá uma palavra, não, usa o irmão, não, usa o pastor, e a gente fica, querido, precisando de confirmação o tempo inteiro. Presta atenção, Noé escutou uma vez, ele creu naquela palavra, falou, Deus falou, ele é fiel para cumprir, não interessa o tempo, eu vou viver tudo aquilo que Deus quer de mim, e ele creu e obedeceu. Então pare de ficar querendo pedir confirmação de tudo aquilo que você sabe que Deus já falou para você. Só creia que Ele é fiel e Ele vai completar, amém? Muito bem, 100 anos construindo, você imagina, de repente vem a chuva, chove, você conhece a história, vamos dizer que a arca foi usada há 1 ano, aí seca, aí chega um grande dilema na nossa vida, Deus, mas eu demorei 100 anos para conquistar, para construir isso, foi esforço. Noé precisou deixar a arca. Fala assim comigo, Noé precisou deixar a arca. Diga assim, Noé abandonou a arca. Parece que é tão simples, parece que é tão fácil. Porque às vezes é um ministério que nós construímos. Às vezes tem esforço, tem trabalho, tem dedicação, e Deus realmente falou aquilo, e Deus realmente estava com você, e Deus realmente usou, abençoou, recebeu, mas chega um momento que eu tenho que entender, eu tenho que distinguir,
eu tenho que ter o discernimento de saber que o propósito que Deus tem para mim, depois disso, é maior do que aquilo que eu já fiz. Então eu tenho que abrir mão de algo que eu demorei muito tempo para fazer, crendo que Deus tenha ainda algo maior na minha vida e na minha casa. O projeto de Deus era: multiplicai-vos, sede fecundos, eu enchei a terra, povoai. Ele não podia ficar na arca. E às vezes, Noé poderia se distrair. Noé poderia, agora que secou, eu vou montar uma escola de carpintaria. Agora eu vou montar uma fábrica de fazer barco, porque agora o povo viu que tem água. E ninguém sabe fazer barco, só eu. Então eu vou ganhar dinheiro, nós vamos fazer uma fábrica de barco. E ele poderia estar envolvido em algo que não era aquilo que Deus queria. Estão me entendendo, queridos? Amém? Sabe, isso me chacoalhou, porque o difícil não é a gente abrir mão, queridos, daquilo que o diabo faz, semeou, planta. Isso você sabe, é errado, é pecado. Você lê a Bíblia, a palavra fala com você, você fala: uau, eu preciso abandonar. O difícil é você abandonar algo que Deus te deu, que você conquistou, que você trabalhou, e de repente a nuvem anda e Deus fala assim: ó, eu tenho algo maior, melhor e novo para a sua vida. Repita assim comigo, fala assim: eu preciso obedecer e estar disposto a enfrentar, a ter coragem das mudanças. Foi assim com Elias, foi assim com Noé, foi assim com o povo de Israel, foi assim com Abraão saindo, foi assim com tanta gente. Mas eu quero falar o terceiro e eu já concluo aqui. Preste bem atenção. Terceiro segredo. Diga assim: eu preciso estar debaixo de uma aliança. Porque eu não quero que você saia daqui, queridos, motivado. Nossa, o pastor me deu coragem. Eu já estava querendo dar um chute nisso aqui. Foi no culto hoje que eu estou pronto para a mudança. Na verdade, eu falei para você obedecer aquilo que Deus quer de você. Tem mudanças que você faz e que você vai sozinho. E quando você vai sozinho, você quebra. Você se machuca, você machuca outros. Para viver os propósitos de Deus, eu preciso estar firmado ou estar debaixo de alianças. Queridos, eu falei isso domingo passado, sobre um Deus de amor, um Deus de aliança. A importância de nós vivermos isso. Deus fez uma aliança com Abraão, sim ou não? Abraão estava debaixo de uma bênção de Deus, sim ou não? Muito bem, Abraão sai e leva o seu sobrinho Ló. Presta atenção. Abraão e Ló prosperam, crescem, evoluem, aumentem território, gado, riqueza, prosperidade, família, presença e tudo. Até que chega um dia que eles precisam separar. E aí tem uma terra bonita e uma terra feia. Abraão sabia que ele estava debaixo de uma aliança. E falou: Ló, escolhe. E Ló escolheu uma terra bonita, achando que o lugar abençoado, que o lugar próspero, o lugar que os nossos olhos falam: nossa, aqui eu vou ganhar dinheiro, não, aqui eu vou ser feliz, nesse casamento vai dar certo, com essa mulher ou com esse homem, ou quantas coisas. Ló falou: tem tudo para dar certo, a terra me mostra isso. E Ló foi. E Ló esqueceu do seguinte,
que ele só estava assim porque ele estava aliançado com alguém que tinha uma promessa, que tinha uma aliança. A promessa, a aliança estava sobre a vida de Abraão. Por isso a importância de você entender alianças. Por isso a importância de você viver aliançado. Por isso a importância de você viver debaixo de uma autoridade. Por isso a importância de você viver com pessoas que você sabe que caminham junto com Deus. Por isso que a Bíblia fala para a gente não ter julgo desigual, para a gente não ter sociedade com quem não professa o mesmo Deus. Queridos, eu tenho algo comigo, aquilo que é meu, aquilo que eu vou fazer, se eu não sei que ela é cristã de verdade, eu não reparto nem coxinha, sou sócio, nem de uma esfirra com a pessoa. Por quê? Porque eu entendo um princípio de aliança. Por isso que lá no Salmo 1 fala o seguinte, para você não se assentar em roda. Ok, às vezes você quer estar em lugares, fazer aliança com gente que não professa o mesmo Deus. Mas a pessoa é super legal, a pessoa é honesta. Ok, queridos, mas isso é um princípio bíblico. É um princípio de quem governa quem. Se o Espírito Santo está em você, luz e trevas não combinam. Então cuidado com quem você faz aliança, porque tem muita gente quebrando. Mas eu não sei, eu planejei, eu projetei, deu tudo certo, a estimativa era boa, a projeção de lucro era assim, mas está fazendo alianças com pessoas que não professam, que não têm o mesmo governo que você carrega. Salmo 133, deixa eu te falar outra coisa, tem um óleo que desce sobre a cabeça e que escorre pelo corpo, por isso que é importante você fazer parte do corpo. Querido, quem está sozinho tem uma mania agora que eu não preciso de igreja. Querido, isso é a maior mentira que Satanás colocou nesse tempo, nessa geração. Toda a Bíblia fala de corpo. Toda a Bíblia fala que vai vir um óleo, vai descer na cabeça e da cabeça vai pegar o corpo. Se você estiver sozinho, querido, se você estiver longe, é muito difícil esse óleo respingar. Por quê? Porque é um princípio. Porque você tem que estar debaixo de aliança, porque você precisa caminhar em obediência, estar disposto à mudança, mas vivendo debaixo de alianças. Amém? Isso é extremamente importante. Pastor Jetro, acho que é ele tem uma frase que eu acho que eu escutei no Bambu, não tenho certeza se é ele, mas ele falou o seguinte: quem colhe autoridade, semeia submissão. Ou quem semeia submissão, colhe autoridade. Não tem como Deus me elevar, me progredir, se eu não entender que primeiro eu fui chamado para servir, para ser submisso, ou semear num lugar. Lembra quando Deus chegou para Samuel e falou assim, outra mudança, outro exemplo, olha aqui. Deus unge Saul, Samuel fica feliz não, né? Samuel olha para o menino e fala, já pediram um rei, e Samuel vai lá, unge Saul. E ele obedeceu, e Deus que escolheu, mas chegou um momento que Deus falou assim, tirei Saul, agora nós temos um novo rei. Samuel fica triste, Samuel começa a chorar, é exatamente isso. Deus fala assim, Samuel, até quando você vai ficar chorando? Eu já mudei, a nuvem já andou, Saul cumpriu o seu papel, agora eu tenho algo melhor para Israel, agora você vai ungir meu servo Davi. Agora preste atenção nisso, Samuel, quando ele vai ungir Davi, ele não vai direto a Davi. Ele poderia ir lá no pasto, onde está o Davi? Eu fiquei sabendo, um menininho. Não, ele vai na casa de Jessé. Ele vai na casa do pai. Porque não tem como eu ungir um rei, não tem como eu trazer autoridade, se essa pessoa não está debaixo, não está em submissão, não está vivendo daquilo que Deus quer que ele viva. Então Deus vai lá na casa do pai, manda, Samuel, ir lá na casa do pai, e através do pai, ele chega no filho, e aí você conhece toda a história. Amém, queridos?
Por isso que o projeto maligno desse tempo é acabar com família espiritual, com a família biológica, porque o inimigo não quer alianças, não quer que você esteja debaixo, não quer que você viva tudo aquilo que Deus tem. Hoje a gente tem, sabe, essa necessidade de uma liberdade ou uma independência. Assim como Ló falou, a terra é boa. Não estou falando, querido, que você tem que ficar dependente de pessoas, escute bem. E nem prestar conta da sua vida inteira, não é isso. Você tem o Espírito Santo que está dentro de você. O que eu estou falando é que não é para você sair fazendo mudanças, porque você escutou num culto que mudanças são importantes. Você tem que entender os 3 pontos. Primeiro, cuja face eu estou. Eu estou num lugar de intimidade. Se eu estou num lugar de intimidade, então eu consigo ouvir, eu tenho discernimento, então eu escuto Deus falando, retira-te daqui. Então eu consigo dar um passo na movimentação para um lugar que eu sei que Deus vai me abençoar. Porque tem lugares que Deus quer nos abençoar. E Deus te leva para lugares estratégicos, momentos estratégicos, para mudar a tua vida. Queridos, eu vou muito, gosto disso, invisto nisso, congressos e etc. Porque quantas vezes a gente vai e a gente recebe uma palavra, um direcionamento que às vezes muda uma história. Eu tenho N testemunhos, deixa eu contar um. Deixa eu ver por onde eu começo, para não ser tão longo. Mas 300 anos atrás, o Mondarel, 300 não, lá em 1990, assim, quando começou a nossa igreja, começou uma unção no Brasil todo, e tinha alguns sinais muito específicos da época, e um deles era dente de ouro. Querido, eu estava começando a fazer odontologia, você imagina o tanto que eu fui zombado disso. Quer dizer que agora acabou a tua profissão, agora a tua igreja dá dente de ouro e acabou, pronto, você pode arrumar outra profissão. E foi um negócio que até hoje eu não sei te explicar. Se você me perguntar o porquê, o como, não sei. Mas os mais velhos, com certeza escutaram sobre isso que aconteceu no Brasil. Foi um sopro de Deus com alguns sinais da época específica. E um deles era isso. E a gente sabia que tinha acontecido isso na capital. E nós escutamos, mas nós fomos num congresso do pastor David Roberts. Nós fomos 5 pessoas, 10 pessoas. Para te falar a verdade, eu nem lembro se eu fui ou não, se eu estava lá ou não. Mas eu sei que a nossa igreja foi uma galera. E nunca tinha acontecido nada. A gente estava vivendo isso lá em Barretos, o avivamento, as coisas acontecendo, e batismo no Espírito Santo, libertação, cura. Mas a gente tinha ouvido falar desse sopro. E o fato da gente ter ido lá, quando nós voltamos, o pessoal perguntou, vocês receberam alguma coisa? Um olhou na boca do outro, rapaz, ninguém recebeu nada, não. Não é para nós, não. Queridos, passa a noite, na outra noite, no outro dia, o telefone toca lá para minha mãe e para o meu pai, a mulher de um prefeito, assustada, que é da nossa igreja, hoje ela é falecida. Pastora, nem sei se na época minha mãe era apóstola, pastora, você não sabe, o que foi? Apareceu uns dentes que eu não tinha aqui. Ela falou, não, você está de brincadeira. Estou te falando. Resumindo a conversa, para a gente encurtar isso aqui. 5 ou 6 pessoas no mesmo dia diferente ligaram, e foi só isso, nunca mais teve nada diferente, foi aquilo. Ponto final, acabou. Por que Deus fez isso? Querido, não tem a mínima ideia. A hora que você chegar no céu, você também duvidar, você pergunta lá, entendeu? Não tem importância. Porque eu estou falando porque eu já duvidei muito. Eu olhava e falava assim, não, isso aí, tá louco? Vai falar isso para mim? Não. Mas o que eu estou querendo dizer? Só o fato da gente estar num lugar onde estava um ambiente que estava acontecendo isso. Quando esse pessoal voltou, aquela bênção que estava naquele lugar
veio junto com eles e foi derramada sobre a igreja. Vocês estão me entendendo, queridos? Por isso eu acho tão importante. Vocês não vão ver eu saindo caçando isso. E nem quero que você seja um caçador de lugar, senão você vive de evento. Senão você fica vivendo de, tem um profeta aqui, eu preciso ir lá receber o profeta. Não, eu preciso ir lá. Não, não é isso. A Bíblia fala para você entrar no seu quarto, para você buscar intimidade, para você estar na presença. Agora, o fato de você viver isso, não impede também de você desfrutar de lugares abençoados que Deus tem para você. Amém? Fica de pé, por favor. A equipe está aí? Eu queria que você abaixasse a sua cabeça e você pensasse na sua vida. Eu comecei essa ministração falando de nós sermos livres de verdade. Que os próprios judeus, eles não enxergavam que eles eram escravos do pecado. E Jesus precisou ensinar, e conhecereis a verdade. E quanto mais a gente conhece a verdade, mais a gente identifica as falhas, os erros, e mais a gente quer viver em santidade, em tudo aquilo que Deus quer. Eu sei que, se você já aceitou Jesus, se você tem o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, eu sei que você já tem os seus pecados perdoados, você é livre para viver eternamente com o Pai, mas, resumindo tudo aquilo que nós vivemos, tem propósitos importantes de Deus para nós caminharmos. O primeiro, intimidade, cuja face eu estou. A segunda, obediência e a disposição de nós enfrentarmos todas essas mudanças. Difícil não é abrir mão daquilo que Deus nos deu, mas é receber algo novo dele e continuar vivendo os propósitos. É eu estar vivendo debaixo de uma aliança, sabendo que Deus é quem conduz e abençoa a nossa vida. Vamos. Nos amou, nos escolheu, de glória e honra nos coroou, venceu a morte, rasgou o véu, nos fez assentar à mesa com o Pai. Além do véu, eu quero estar. Além do véu, vou te adorar. Beber da fonte, comer do pão, ouvindo sua voz, o rugido do leão. Além do véu, eu quero estar. Além do véu, vou te adorar. Beber da fonte, comer do pão, ouvindo sua voz, o rugido do leão. Escute, eu quero fazer uma oração com algumas pessoas, e se tiver, né? Mas o direcionamento, assim, sabe, que eu tive é pessoas que estão para decidir mudanças ou enfrentar mudanças. Pessoas que entendem que precisam obedecer, que entendem que precisam estar nesse lugar de intimidade, que estão buscando,
mas que, não sei se no trabalho, na casa, na família, não sei, estão com dificuldade de enxergar, de perceber essa nuvem caminhando, essa nuvem se movendo para tomar as decisões. E eu queria orar justamente para que Deus pudesse nos ajudar a gente enxergar qual é a vontade dele sobre nós. Se é você, se você se identifica, eu queria que você viesse aqui, que eu quero orar com você, ok? Além do véu, eu quero estar. Além do véu, vou te adorar. Beber da fonte, comer do pão, ouvindo sua voz, o rugido do leão. Eu quero estar além do véu, vou te adorar, beber da fonte, Maravilhoso. comer do pão, ouvindo sua voz, o rugido do leão. Maravilhoso, conselheiro, o meu Deus forte, o grande eu sou. És invencível, és poderoso, és precioso, o grande eu sou. Além da glória da minha história, é o Rei dos Reis, o grande eu sou. Escute, querido, vocês que estão aqui. Eu relutei para trazer essa palavra. Porque eu falei, Senhor, mas Deus me confirmou, sabe, de tantas maneiras que era para eu falar sobre essa questão de mudanças. E na verdade estou até assustado com todos vocês aqui na frente, mas feliz, porque eu sei que Deus que te trouxe aqui, eu sei que essa noite Deus tem algo para a sua vida, para o seu coração, e se Ele foi aquele que direcionou todas as coisas, Ele vai trazer paz, entendimento, luz e direcionamento para cada um de vocês. Eu quero liberar isso em nome de Jesus. Nós vimos aqui, eu não vou falar que é uma receita de bolo, mas princípios, são segredos para nós vivermos. A primeira coisa que eu queria falar para vocês: busque estar na presença de Deus. Intimidade é uma escolha. Intimidade eu desejo, eu escolho, eu faço isso, eu invisto nisso. Elias, ele só tinha autoridade porque ele estava presente, cuja face de Deus eu estou. É importante vocês estarem buscando esse lugar de intimidade. Segunda coisa, eu creio que Deus vai testificar, Deus vai apontar, Deus vai mostrar. Tenha coragem de dar o passo naquilo que Deus mostrar para vocês. Tenha coragem de dar o passo, porque aquele que chamou, aquele que fala, é aquele que sustenta, é aquele que provê, é aquele que vai na frente, é aquele que cuida, é aquele que está no comando, é aquele que dá a direção. E por último, não faça sem estar debaixo de alianças. Entenda que é importante
Você está debaixo de alianças do corpo, da igreja, de homens e mulheres de Deus, com pessoas de Deus. Não seja igual Ló, que fica deslumbrado por uma terra que aparentemente é boa e esquece que a bênção estava naquilo que havia sido prometido sobre a vida de Abraão. Coloque a mão no seu coração, por favor. Eu vou orar, depois nós vamos orar juntos, ok? Mas primeiro eu vou orar. Pai, o Senhor conhece cada coração que está aqui. Pai, são corações aflitos, às vezes corações em dúvidas, esperando uma resposta do céu. Esperando uma resposta do céu. Às vezes eles estão buscando algo, querendo enxergar se a nuvem está andando ou não, querendo perceber a voz que fala para ir ou para ficar, querendo saber o que tem que fazer. Pai, em nome de Jesus, eu quero tirar, Pai, toda a confusão. O Senhor não é um Deus de confusão. O Senhor não é Deus de confusão. Pai, cada estratégia, cada propósito, que o Senhor traga paz, em nome de Jesus, que o Senhor traga paz a esses corações, aquilo que for do Senhor, que o Senhor enche esses corações de paz, Pai, mas aquilo que não for, Pai, que eles fiquem, Pai, sem ter essa paz, que eles se sintam incomodados, sabendo que o Senhor não está nesse lugar, o Senhor não está nesse projeto, o Senhor não está nessa situação. Pai, em nome de Jesus, esses corações eu quero cobrir com o sangue do Senhor, Pai, declarar que o céu possa olhar, Pai, que o Senhor possa olhar, que o Teu Espírito Santo possa bradar sobre a vida deles, que eles possam perceber, enxergar tudo aquilo que o Senhor tem, Pai, e aquilo que for do Senhor, nós queremos liberar isso no céu, Pai, aquilo que for do Senhor, aquilo que for projeto do Senhor, que o Senhor abra as portas, mas aquilo que não for, que o Senhor feche as portas, não deixa dar certo, não deixa prosseguir. O Senhor é um Deus que vai conduzir isso. Então, em nome de Jesus, não deixe, Pai, aquilo que o Senhor não quer, que o Senhor feche as portas, mas que eles possam viver nos caminhos do Senhor, do jeito que o Senhor quer, para a glória e honra do Senhor, em nome de Jesus. Agora levante sua mão bem alto, querido. Declare assim comigo: nessa noite, eu declaro a minha dependência ao Espírito Santo. A minha vida é Tua, Senhor. Guia minha mente, guia o meu coração, me dê sabedoria, me dê discernimento, para eu tomar a decisão conforme a Tua vontade. Eu declaro que aquilo que não é seu, que a porta que não é sua, vai se fechar, mas a porta que é Tua, homem nenhum, demônio nenhum, vai fechar, porque o Senhor é o meu Deus, e a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e eu vou trilhar tudo aquilo que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um aplauso bem forte? Maravilhoso. Amém, queridos, pode sentar. Amém? Então lembre disso.
Primeiro de tudo, presença, intimidade, além do véu. É um lugar que nós temos que apoiar, jogar nossa âncora. Estando nesse lugar, nós vamos ter discernimento. Deus vai conduzir tudo. Não tenha medo de dar o passo que Deus quer que você dê. Ele está no controle. Amém? Que você possa sair com essa palavra do seu coração em nome de Jesus. Deixa eu dar algum recado rápido, querido, principalmente da semana que vem. Preciso falar isso contigo. Semana nós temos a nossa programação, ok? Os GPS, culto quarta das mulheres, culto quinta à noite. Sexta nós não vamos ter o caverna, ok? Homens, esse mês por enquanto nós não vamos ter o caverna devido às programações, a correria e etc. Então sexta-feira que vem nós não teremos. Sábado, queridos, nós vamos ter o nosso congresso aqui. Nós temos muitas inscrições. Eu falei isso domingo passado, pedi para os meninos me falar no final do culto, quase caí de costa. Falei, gente, coloca esgotado hoje, porque nós não temos espaço físico. Então, por que eu estou te falando isso? Porque eu queria dar prioridade para você que é da casa, para você que vem nesse lugar. Nós vamos começar às 18 horas. Que horas? 18. Chegue um pouco mais cedo, para você pegar lugar, para você sentar na frente, para você ficar acomodado, ok? Segunda coisa importante, que isso agora eu quero pedir com entendimento. Nós temos ministrado muito sobre esse altar, que maior é aquele que serve, sim ou não? Eu tenho que ser um promovedor de bênção na vida de outras pessoas. Eu não sei a quantidade de visitas, não sei como que vai ser, não vi quem fez inscrição ou não, mas o que eu queria te pedir? Você que é da casa, se você vê alguém que está em pé ou que está em dificuldade, deixa o outro sentar no seu lugar. Senta aqui no chão, senta aqui, vem aqui, mas eu queria que você nos ajudasse a servir aqueles que estão chegando com amor e com alegria. Amém, queridos? Os jovens, as crianças, eu já quero pedir, entendeu? Claro que nós vamos esperar ver como que vai ser isso aqui, né? Mas talvez a gente sente aqui na frente, enfim. Mas eu queria muito da compreensão e da mente, sabe? Da mente de servo. Quando a gente abre mão de algo para promover o outro, o céu enxerga isso. E a recompensa não vem de homens, mas vem do alto para as nossas vidas, amém? É isso que a gente crê, é isso que a gente prega, e eu queria muito essa atenção sua, que a gente possa servir todos eles. Eu falei com o Ministério de Intercessão, nós vamos estar orando pelo final de semana, e eu queria te convidar a você fazer parte dessa semana de oração. Como que vai acontecer isso, pastor? As nossas guerreiras e guerreiros ali de oração estipularam 4 horários, ok? De segunda até sexta de oração, que você vai orar na sua casa ou onde você estiver. 6 horas da manhã, meio-dia, 18 horas e meia-noite. Acertei-se? Ela me deu a colinha, mas eu acertei, né? 6 horas da manhã, 12 horas, meio-dia, 18 horas e 0 horas, meia-noite. Se você puder, querido, colocar o teu despertador, escolher um horário, e na hora que tocar o despertador, você simplesmente orar: Deus, abençoe o congresso, abençoe os pastores, abençoe esse tempo. Deus tem algumas coisas com lugar, com hora, com tempo. Eu falei, parece que a bênção tem lugar e hora marcado. Quem sabe aquilo que Deus quer fazer nessa cidade não seja sábado ou domingo, dia 14 e dia 15, amém? Nós vamos estar orando para que Deus faça o querer dEle, a vontade dEle, que o céu esteja aberto. Mas você como igreja, é importante, queria que você entrasse nisso aí. Pastor, eu não vou lembrar, por isso que eu falei, coloca o teu celular, escolha um dos horários, qualquer um, não precisa ser os 4, se puder 2, ótimo, se puder 3, melhor ainda, entendeu? Mas coloque, ore, gaste 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, o tempo que você puder, mas queria muito que você participasse desse relógio de oração, amém?
Outra coisa importante, as nossas crianças, papais, as crianças só sairão pela porta de vidro, ok? Porque tem outras coisas, então às vezes está dando confusão. Papai e mamãe, criança, depois você pega o teu filho por essa porta, as crianças vão sair por aqui e vão voltar por esse lugar. Nós vamos ter cantina, provavelmente, no sábado que vem. Vai ser um culto longo, vai começar às 18 horas, não tem horário para terminar, ok? Não vamos ter intervalo, vai ser direto. Se você quiser levantar e comer alguma coisa, estou te falando para você saber, ok? E nós vamos estar aqui e vai ser sobrenatural em nome de Jesus. O que mais que eu esqueci? Pastora, esqueci das crianças, você me falou alguma coisa? Algum outro recado? Os meninos aí atrás. Queridos, o berçário nosso é pequeno, porque ele foi projetado para crianças até 1 ano. Não adianta os papais querer deixar o filho de 2, 3, 4 anos lá, não cabe, atrapalha. Então, por favor, me ajudem, ok? O berçário é crianças até 1 aninho de idade. Meu filho tem 1 ano e meio e usa fralda ainda, eu posso usar para trocar? Claro que pode, querido. Vai, leva o teu filho lá, troca a fralda, sai. Entendeu? Isso é bom senso. Mas eu estou falando a questão de ocupação, de deixar lá justamente para criança não atrapalhar. Então eu falo assim, então entra lá e pronto. Então me ajudem nisso, por favor. Mais algum? Mais? Povo da oração? Você que deseja uma oração, você que quer voltar para os caminhos do Senhor, você que quer aceitar esse Jesus lindo no seu coração, você que deseja alguma oração, qualquer uma área que não foi falada, a equipe está aqui para orar para você. Assim que o culto terminar, você pode sair do seu lugar, vir aqui que eles vão estar orando por você. Amém? Fique de pé de novo, vamos encerrar. Todos que nos visitam, Deus abençoe muito a sua vida. Você viu que nós colocamos as cadeiras de uma maneira diferente para fazer um test drive, para ver como que a gente conseguiria. Nessa brincadeira nós colocamos, acho que 130 cadeiras a mais. Só desse formato que nós fizemos. E não vai ser suficiente, gente. Em nome de Jesus. Baixe sua cabeça. Pai, obrigado pelo culto. Nós te louvamos, te exaltamos. Obrigado por cada vida que veio, que o Senhor trouxe. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que tem direcionado essa igreja. Obrigado pela música que o Senhor nos deu. Que possa ser uma verdade nos nossos corações. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Abençoe cada casa, família, os visitantes. Aonde essa palavra chegar, que o teu Espírito vá com direcionamento, com clareza, com paz, que o Senhor traga a prosperidade, a vitória sobre o povo, sobre as famílias, sobre a tua noiva, Pai. Nós te louvamos, te exaltamos e damos toda a honra, toda a glória, todo louvor ao Senhor. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a unção do Deus Espírito Santo esteja com vocês hoje e por todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Dê um aplauso bem forte. Abrace a pessoa que está do seu lado.